Vamos começar a nossa segunda aula sobre as pragas do Egito. A gente está na aula 55 da nossa série de Êxodos. Se Deus quiser, curtam, compartilhem. E vamos lá. Recomendo muito que vejam a aula passada, que foi muito boa. Quem perdeu, né, que recomendo. A gente viu. Todas as aulas são boas, muito obrigado. Mas tem algumas que são melhores, pelo menos é subjetivo também, né, para mim. A melhor sempre é a última que eu dei, entendeu? Brincadeira. Vamos lá, a gente falou então das pragas do Egito, a gente leu um pouco sobre as pragas, a gente viu que existe uma dinâmica que se repete, com exceções de praga a praga. Então, geralmente Deus vai anunciar, vai lá e adverte o faraó que ou liberta ou vai pagar, depois, e se pagar vai acontecer tal, tal, tal e tal. Aí Deus fala para Moshe ou para Arão, faz tal, tal, tal que eu falei. Aí acontece, é executado e tem uma consequência. A consequência é que os feiticeiros vão tentar replicar aquilo e o faraó depois vai endurecer o coração e não vai libertar. Ou às vezes o faraó vai para Moshe e vai pedir, para a praga, eu não aguento mais, e se você parar, tá tudo certo, vou aceitar e tal, tal, tal. Aí ele, então beleza. Aí Moshe vai rezar para Deus, Deus vai parar a praga e o faraó vai endurecer o coração. Então, geralmente é isso, certo? E a gente viu que o objetivo todo das pragas podia de uma vez tirar, mas Deus foi misericordioso e queria que no final se arrependesse para não chegar nas vias de fato. E aí Faraó podia participar de forma ativa na salvação do povo de Israel. Mas Faraó foi perverso, ou talvez Deus queria escancarar a perversidade do Faraó, né, de todas as... E foi até a última praga. No final ele ainda volta atrás e depois tem a abertura do mar, né? Yam Suf, em português chama de Mar Vermelho, Mar dos Juncos, na verdade, né? A gente também viu isso. A gente viu sobre a ideia, só sobre isso, existe uma proposta. A gente vai ver que é o seguinte, porque a princípio, a gente vai ver nessa aula, mas já quero aproveitar. Deus quer? Deus quer salvar o povo de Israel totalmente do Egito, né? Já falou, vou salvar, redimir as 4 linguagens, ou seja, levar para a terra de Israel. Esse é o plano de Deus, nada menos que isso. É isso que vai acontecer. Mas antes Deus vai falar assim, vá para o faraó que é para fazer um sacrifício para mim. Só quero um sacrifício, né? Lá no deserto, 3 dias de viagem. Aí o Moshe vai para o faraó primeiro com essa proposta, só para fazer um sacrifício. Isso o faraó já não deixa e deixa mais difícil a escravidão e tudo mais. Só isso. Não o todo, que é o que Deus planeja. Vai chegar em determinados momentos que a praga do faraó vai falar, se você salvar, eu deixo. Deixa o quê? Aí vão começar a negociar. Abre mão aqui de tudo que você quer, eu abro mão um pouco aqui. Vai poder, por exemplo, no Arov, né, nos animais. Pode fazer o sacrifício para o seu Deus, mas aqui. Não, aqui não. É lá no deserto. Tá bom, então pode ir no deserto, mas não muito longe. E aí, por exemplo, no Arov, o Moshe vai falar assim, tudo bem. Aí vai lá, reza para Deus, não precisa, mas compra o que você falar depois. Casa para Deus, acaba o Arov, sai todos os animais e o faraó fortifica o coração. Ou seja, o Moshe, ele acaba a discussão não conseguindo aquilo mínimo que ele quer, né? Tipo, ele abre mão de parte para... E tudo bem, vou te salvar e tá tudo certo. Aí por que isso? Umas opiniões é porque Deus já tinha avisado que o faraó vai endurecer o coração, então não importa. Seria uma explicação plausível, mas a gente vê que Moshe abre mão de tudo para conseguir parte, né? E aí acho que é interessante, porque se o faraó conseguisse, no final, não endurecesse o coração, porque ele tinha o livre-arbítrio para isso, e libertasse, iam fazer lá o sacrifício perto do deserto, porque foi combinado e talvez está tudo certo, a gente não sabe o IC, né, o futuro, mas a princípio tá bom, é isso que a gente combinou, é isso que vai acontecer. Mas o fato do faraó recusar, vai acontecer que na próxima rodada, no final, vai acontecer coisas piores, 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 até que ele vai perder tudo, né? E aí, como tenho estudado já as pragas nos últimos tempos aqui, eu não consigo deixar de ver o paralelismo que tem acontecido hoje em dia, que a gente está em rodadas de negociações, e é óbvio que a gente não consegue botar na mesa tudo o que a gente quer,
ninguém eles conseguem tudo o que quer, e a gente abre mão, abre mão, abre mão, até de uma forma até humilhante, tal, pra gente conseguir um pouco, e sobre esse pouco eles falam não. E aí no final o que acontece? Passa anos, passa meses, passa dias, e no final eles vão pagar muito pior do que eles queriam, até no final cumprir o que Deus quer. Então, justamente pelo coração duro do faraó, ou seja, dos inimigos da vez, no final eles vão perder tudo e vai acontecer. E a vontade de Deus vai se estabelecer como Deus já tinha pensado, né? Eu sempre vejo, e assim vem a salvação de Israel. Eu sempre fico pensando que a gente está nesse talento, eu não sei, nesse processo, eu não sei quantos anos, décadas, sei lá, centenas de anos, ou meses, ou dias, isso vai acontecer. Mas assim me parece, e às vezes pode ser que começa aqui, mas depois tem um pulo de 30 anos, aí depois vai para lá, a gente não sabe direito. Mas o que a gente sabe é desde que o Estado foi fundado de Israel, se eles já tivessem aceito, eles já teriam muito mais, estariam muito bem, a gente estaria muito pior. E a gente sempre aceita, a gente sempre abre mão, a gente sempre propõe, a gente sempre quer o diálogo, e eles recusam, né? E a recusa deles faz com que a gente cresça e depois, tenha melhores cartas na manga, né, para a próxima rodada. Só entre parênteses. Voltando. Então a gente viu as pragas. A gente viu também a discussão sobre se é milagre ou não é milagre. Quer dizer, se é milagre, sim. Mas se o milagre é um milagre, já que é milagre, vamos transformar em super produção de Hollywood, né? Ou não, é milagre, o financiamento aqui tá baixo, só tem pouco dinheiro, vamos fazer um milagrezinho assim, é milagre, né? Mudou aqui, um milagre super xoxo assim, então qual é a abordagem a seguir? E aí eu acho também que muitas vezes a gente tenta falar, já que é milagre, vamos usar todas as nossas fichas, só que eu acredito que não, que na verdade foram milagres sim, mas em questões, como tu fala isso? Pontuais, ponto. E não que o milagre sem questões pontuais é menos do que se não fosse. Não necessariamente, às vezes até mais. Porque no final é milagre. Se é milagre, acabou. Não importa se foi um milagre em um detalhe ou se foi no cenário inteiro. Então, não vou falar muito porque a gente já falou lá passada, tá bom? E eu sou contra as pessoas que acham que não foram milagres e tudo foi uma baita coincidência das circunstâncias da natureza, que uma coisa leva a outra, que isso vai contra o que está escrito na Torá, de fato, e é muito difícil você no final vai ter que ignorar algumas coisas para encaixar esse discurso também. E todo mundo, os 10, concorda que sim, foi um milagre, agora o tamanho do milagre é a discussão, tá? Vamos voltar um pouco sobre... A gente viu também lá passada, só para terminar, que existe as pragas funcionam numa determinada sequência. Sempre primeiro, a primeira praga vai para o faraó no Nilo, na água, né? A segunda vai no palácio do faraó e a terceira não tem advertência. E vai lá e faz, sem o faraó. E a gente viu que no Nilo a opinião a princípio é que é público, então faz na frente de todo mundo para ver se alguém vai falar alguma coisa. No palácio é no privado. E no terceiro já que você não aceitou nem público nem privado, então é um castigo sem advertência. E no meio do povão a gente vai mostrar o que aconteceu. Tanto que os que não têm advertência é o terceiro, a sexta e a nona praga. Ou seja, piolho, a lepra, né, a úlcera, né, shri, e a escuridão. E os três, como é que Deus fala? Deus fala assim, o piolho, fala para Aharon, pega o cajado e bate na terra, então chega no meio do povo e bate na terra para mostrar, olha como a terra vai ser amaldiçoada. O segundo pega as cinzas da fornalha e joga para o céu, e então, joga lá para o céu. E a escuridão é a mesma coisa, levanta o seu cajado ao céu e vai vir a escuridão. São questões meio performáticas na frente de todo mundo, de pegar o cajado, botar para cima, jogar as cinzas para o alto, bater na terra. Tem um simbolismo na ação que, por causa do faraó, a sua terra está sendo amaldiçoada, o céu vai ficar escuro, as doenças virão sobre vocês. Então, a recusa do seu faraó. Até que no final o pessoal vai falar, faraó, até quando você vai ser um obstáculo? Liberta logo, a gente quer acabar com o Egito todo, né? Vamos lá. Então agora a gente vai entrar mais dentro das opiniões dos comentaristas sobre as pragas, de uma forma geral, tá bom? Bom, a primeira é o Kuzari. Que o Kuzari, ele vai falar o seguinte: 2 pragas foram na água, o sangue
e o sapo, 2 na terra, que é o piolho e aqui a princípio as feras, né, os animais, 2 no ar, que de acordo com o Kuzari, que seria a peste e as doenças, né, as úlceras, que seria alguma doença do ar, alguma coisa assim. Aí depois o barad, que é o granizo, a chuva de fogo, juntava o vento com fogo, então já tem água, terra, agora ar e fogo. O gafanhoto é o vento que veio de longe, e a escuridão, que desapareceram as luzes do sol, a lua e das estrelas, e o último é o próprio Deus. Mostrando que são todos os elementos da natureza que estão englobados nessa... Você quer contar alguma coisa nessa praga? Queria, não? Ah, tá. O Orava Bravanel, ele vai dar algumas opções, e depois, primeiro ele vai começar nas opções que também tem a ver com esses 4 elementos. Ou seja, transformar água em sangue causou muitos sofrimentos aos egípcios, certo? Por quê? Porque eles não conseguiam beber água. Imagina, você ficar sem poder beber água, ou ter dificuldade para conseguir água. Depois morreram os peixes. Porque daí que morreram os peixes? Que os peixes eram muito importantes como fonte de comida no Egito. Lembrando que os egípcios não comiam animais domésticos, certo? Então, e lá o Nilo é o que fornecia, então os peixes do Nilo eram muito importantes. Tanto que os judeus no egípcio, no deserto, vão reclamar para Moshe. A gente lembra dos peixes que a gente comia no Egito. De graça. De graça, exatamente. Então, porque o peixe era importante, então. E aí morreram todos os peixes. Imagina a esfera na alimentação, na economia, não dá para beber, não dá para comer peixe, certo? Então, os peixes, que era uma fonte de comida no Egito. E a morte dos peixes vai causar a infestação dos sapos. Aqui ele está indo pela linha que é uma coisa que tem a ver com a outra, mas não importa aqui. E aqui que os sapos faziam, eles feriam e incomodavam os egípcios. Então tinha uma coisa incomodando, fazendo barulho e feriam, né? Tem muitos medrashim que vão dizer que eles esterilizavam os homens, ou que sequestravam, raptavam os bebês, ou que matavam as pessoas. Até usou o medrashim que eles entravam dentro do intestino da pessoa e outras coisas, tá? Então incomodavam. E todos essas 2 é o elemento da água. Depois tem 3 do elemento terra. Diferente do Kuzari que são 2, aqui ele vai falar que são 3. Toda a terra virou piolho, tá? Depois os animais, né, entraram dentro das casas, e o terceiro da terra é o contrário. Em vez dos animais virem, os animais morreram. Certo? Então isso tudo aqui ele vai falar que são da terra, porque os animais vivem na terra, são né, terra. Tá. Depois o elemento fogo, que é o shechin, que pega a fuligem da fornalha e joga e vai queimar, né, as pessoas. Então aqui é o fogo da fornalha, e o bará da chuva, que vinha o fogo do céu para a terra. E depois tem o elemento ar, que é o gafanhoto que voa no ar, e a escuridão, que é, de acordo com ele, o ar não deixava a luz do sol passar. Então por isso que escurecia. Não que a praga era lá nos astros, mas na atmosfera, vamos dizer, alguma coisa assim, né? É tipo poluição de uma metrópole. Eu li que justamente a praga Rocher foi em Iyar. Iyar, Shvat, Tammuz, Shvat, Adar, Nissan, Adar. Adar, sim, que seria umas que a gente está. De acordo com uma opinião, a gente vai entrar nisso depois, tá? Não lembro então se é Adar não, porque eu lembro que tinha a ver com calor, com Hamsin. Que era uma época que tinha muito calor. Pode ser. Depois a gente vai entrar um pouco sobre nisso. Enfim, bloqueou a luz do sol, né? E aí vai falar que em Behoró todos morreram subitamente parando de respirar, tendo a ver com ar, então vai falar aqui que também os 4 elementos estão aqui, né? Agora, outra ideia sobre as pragas seria do Maharal de Praga, que ele vai falar o seguinte, que Deus quer demonstrar que ele governa o mundo inteiro. Isso acho que a gente falou, uma comemoração aqui. A gente falou, acho que só a passada, começando da água que está no subterrâneo, depois são os sapos que sobem da água para a terra, depois a terra vira piolho, depois os animais que andam sobre a terra invadem, depois o ar acaba matando os animais que estão acima da terra, depois vem a doença, né, a lepra, sei lá, a úlcera, que é o fogo que vem acima do ar, depois a chuva que cai do céu, o gafanhoto que voa no céu, depois a escuridão que está no espaço sideral. A escuridão que são os astros. E por fim, a Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, que atinge a alma. Então aqui Deus governa o mundo inteiro. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode controlar tudo.
desde do subterrâneo até o espaço, o material e o espiritual. Então, o Rabravanel vai trazer sobre as consequências naturais do place. A gente falou um pouco lá passado sobre essas opiniões. E agora vai ter outra opinião, então que não são eventos naturais, e sim, aqui são eventos, ou que desencadeiam, né, um aos outros, vamos dizer assim, mas tem a ver com as garrafas, com a providência divina fez isso, certo? E, então, se a gente entender que a providência divina, então, por que essas pragas específicas? Então, uma das opiniões, baseada em Midrashim e tal, Torá oral, Midá keneged midá, ou seja, medida por medida. O que os egípcios fizeram para o povo de Israel, assim eles estão sofrendo na pele algo proporcional e no mesmo assunto daquilo que eles fizeram. Então, aqui, por exemplo, primeiro eles mataram os filhos dos hebreus no Nilo, certo? Então, o Nilo ficou com sangue, certo? Quando os bebês morreram no Nilo, tinha sangue, tinha as crianças boiando no Nilo, sangue, tal. Então, a mesma coisa, o Nilo vai ficar cheio de sangue e os peixes morrendo, boiando, vão remeter àquela cena do quê? Do que eles fizeram com os hebreus, anos atrás. Então, aqui seria medida por medida, o sangue derramado. O choro e a lágrima das hebreias com a morte dos filhos, vão ver os sapos que vão ficar fazendo... Qual é o nome do barulho que o sapo faz? Coachilhar, não, assim que seja, o barulho que os Sfardeim, né, faziam no rio era parecido com o do choro das mulheres, segundo ele, certo? Terceiro, eles amarguraram a vida do Israel fazendo argilas e tijolos, né? Então, o piolho, trabalhando no campo, e no campo você fica cheio de piolho naquela época, imagina, escravos, cheio de... Então veio o piolho também, a terra virou piolho, né? Ou seja, vocês trabalhavam na terra fazendo o tijolo e tudo mais, né? Cada egípcio escravizou os hebreus como bem entendessem, né? Pegando eles, a gente viu isso na aula, que depois de um certo tempo, os egípcios, mesmo que não era uma lei, falaram, vem então trabalha aqui na minha casa, né? Pegando os filhos e levando para servir em suas casas. Assim, os animais entravam na casa deles, certo? E faziam o que bem entendesse, devoravam, mordiam, arranhavam, pegavam os seus próprios filhos. Então, vocês trouxeram os hebreus para sua casa, os animais vão entrar na casa de vocês vão ter que sair, certo? Os animais. Os egípcios roubavam o gado, o rebanho dos hebreus, e com trabalho exaustivo não podiam cuidar do seu pasto. Então, os rebanhos, todos os animais domésticos dos egípcios morreram, certo? Depois, os egípcios xingavam os hebreus, chamando de sujos, impuros, não comendo pão com eles, né? Considerando como se fosse uma raça inferior, né? Então, os egípcios ficaram enfermos e de lepra. Então, a lepra deixava eles impuros. Então, consideravam eles impuros, agora impuros vão ficar vocês. Também com a escravidão, eles incomodavam os hebreus de forma que eles não pudessem coabitar com as esposas para não ter filhos, porque toda a ideia era que eles não tivessem filhos. E com a lepra também, como eles estão impuros, eles não podiam ter relação sexual com as esposas. Isso é o shrin, na doença. 7. Eles batiam nos hebreus com pedras e chicotes e berravam com eles, humilhando e xingando. Então aí, o granizo que caiu do céu. Né? Eles roubavam as comidas e a terra dos hebreus e mandavam trabalhar na terra deles. O gafanhoto devorou toda a comida do campo. Certo? Os hebreus ficaram na escuridão estando no exílio. Então eles escravizaram e deixaram eles no exílio, não deixaram voltar para Israel. Então o Egito ficou na escuridão. E no final, como os egípcios causaram mal aos filhos primogênitos de Deus, eles perderam seus filhos primogênitos. É muito sutil essas comparações. São comparações sutis, concordo. Qual a tua ideia aqui? Não está escrito natural o motivo. Então, aqui são sábios, de acordo com a literatura, de acordo com quando eles viveram, tentando fazer comparações. Algumas são de Midrashim, algumas são baseadas em Midrashim, algumas são da cabeça da pessoa. Só uma pergunta. O que os egípcios faziam com gado? Não era abominação para eles ter gado? Já veio uma discussão sobre isso, se é abominação ou não, mas eles tinham. Certo que tinham, tanto que tinham na prática. Então, o que eles fazem? A gente é de gado? Tá bom, então vai lá em Goshen que tem gado. Certo? Duas explicações. Uma que a abominação eles rejeitavam e tal, e que era o Deus deles. Ou outra, talvez, que os pastores de gado eram os sacerdotes. Então, só os sacerdotes podiam ser pastor de gado. Tá? Vai ter essa dúvida daqui durante as pragas. Qual é a praga? Quando o Arov, nos animais, que o farol fala, estão discutindo, é no Arov ou depois é no Barado, acho. Fala, então, quem vai?
Aí, não, desculpa, no Arov, que ele fala, então faz aqui na cidade. Aí ele fala, na cidade não, senão vai poder apedrejar a gente, porque é uma abominação o gado. Aí tipo, o que é abominação? Abominação que realmente é uma abominação para eles, ou ele está dizendo é uma idolatria e o eufemismo é uma abominação? Então uma discussão. Passando rápido. Agora o Maharal vai trazer no mesmo estilo outras coisas, sutis também. O sangue, porque endeusava o nido e porque não deixava as mulheres se purificarem, para impedir o crescimento demográfico. Então não vou deixar elas fazerem mikve, o banho ritual, para poderem estar propícias ao marido, e assim elas não vão ter filhos. Então, elas que ficam impuras por causa da menstruação, ou seja, do sangue, e tem que se purificar na água. Então a água que elas deveriam se purificar, se eles não deixaram, vai virar sangue. Tanto que essa praga vai durar 7 dias, que é o tempo que a mulher tem que esperar para se purificar. O Al-Sheikh Kadosh fala também nessa linha. Por isso que é o Aharon que vai bater, porque é o Aharon que fazia a paz entre homem e esposa e fazia com que tivessem filhos e não sei o que lá. Então, é porque não impediam, então, que as mulheres se purificassem. Os sapos, porque pediam para Israel trazer insetos para eles. Bem sutil. Né? E sapo é inseto, não sei, mas é uma das opiniões. Kenim, estou trazendo aqui, foi Kenim. Eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas entendo que eles ficavam nas feiras, então ficavam cheios de piolhos. Imagino que é isso, mas eu não entendi. Arov, porque eles pediam para caçar os ursos e leões, ou seja, vai lá na selva, pega os animais selvagens para a gente apresentar aqui, né, botar no palácio e tal, o sheik egípcio ter lá o leãozinho dele. Quem vai pegar esse leão? Quem vai caçar? O hebreu, né? Então, os animais ferozes. A pestilência, né, porque os hebreus que tinham que apacentar o rebanho dos egípcios nos desertos, nas montanhas, para que eles não podiam ter mais seu próprio rebanho. A doença, porque pediam para esquentar a água deles, né? Esquentar a água para tomar banho, então no final ficaram com queimaduras. A chuva, porque pediam para plantarem, isso não é da chuva, isso é com certeza do gafanhoto, para plantarem os vinhedos. Se bem que a chuva ela destruiu também. O Arbê, não sei, acho que eu não anotei. E a escuridão, porque tinham perversos em Israel que não queriam sair, aqui ele vai dar outro motivo, isso a gente vai deixar para depois. E a morte dos primogênitos, porque escravizaram o primogênito de Deus. Tá? E ele fala que isso é de acordo com o Midrash Raba. Então, na opinião dele, é um Midrash, alguma coisa mais, né, antiga. E assim, então, é medida por medida, certo? O Rava Bravanel vai dar outra explicação, vai dizer o seguinte. A primeira praga, que é o sangue, né, o rio Nilo virar sangue, e a abertura do mar, que depois todos vão ser, os egípcios vão ser mortos dentro do mar, veio punir pela morte dos meninos no rio, né, que atacaram os homens que nasceram no Nilo. Então, a primeira e a última, nem a praga, mas o final, o início e o final, é para pagar por terem matado os meninos. E Moshe veio punir ao faraó, e o Aharon veio punir aos egípcios na primeira praga. E golpear o Nilo e virar sangue alude à abertura do mar, matando os egípcios. Então, na verdade, o transformar o Nilo em sangue significa, olha o que vai acontecer com vocês se vocês não libertarem. Vai virar sangue, ou seja, vocês vão morrer na água. Tanto que a primeira praga vai durar 7 dias, certo, de duração. E a abertura do Mar Vermelho vai ser 7 dias depois da morte dos primogênitos, depois que libertar o povo judeu. Ou seja, querendo dizer o seguinte, daqui 7 dias, as suas esposas e mulheres vão chorar por vocês, pois que 7 dias depois é os sapos, que são barulhos de choro. Olha o que vai acontecer. Então, na verdade, está iludindo o que vai acontecer no final. Uma outra opinião. O Rav Hirsch vai por outro caminho. Ele vai falar o seguinte. Os egípcios vão sofrer pelo que causavam com o povo de Israel, também na ideia de medida e por medida, porque eles fizeram 3 coisas para os hebreus. Quais são as 3 coisas? Gerut, Avdut e Inui. O que é isso? Gerut é estrangeiro, ou seja, fizeram o povo de Israel se sentir estrangeiros na terra do Egito, forasteiros, imigrantes, certo? Não recebidos. Avdut, por ter escravizado, e Inui, por ter feito afligido, né? Ter feito sofrer na pele. Então essas 3 coisas vão ter que pagar. Então por isso que tirando a morte dos primogênitos, são 9 pragas. Então cada 3 dessas tem a ver com uma dessas coisas. Então a primeira, a quarta e a 7ª tem a ver com estrangeiro.
a segunda, a quinta e a oitava com escravidão, e a terceira, a sexta e a nona com sofrimento na pele. Então vamos lá. Estrangeiro, que é o sangue, os animais ferozes e a chuva de pedras. O que é? Eles se sentiam estrangeiros em suas próprias terras. Ou seja, toda a ideia é que os egípcios se sentissem estrangeiros mesmo onde eles moram. Ele vai dizer o que é ser estrangeiro. Ser estrangeiro é a pessoa que depende da boa vontade de outro para habitar a sua terra. Então assim, mesmo que eu tenho casa, mas eu dependo de alguém para poder morar aqui. Então eu me sinto um estrangeiro, porque eu não tenho uma propriedade privada, certo? Então sou um estrangeiro. Então aqui, os egípcios vão se sentir estrangeiros. O sangue, por quê? Porque toda a segurança dos egípcios vinha do Nilo, porque toda a comida, toda a economia, toda abundância ou perspectiva do como vai ser o ano depende de como é o Nilo, certo? E eles eram orgulhosos de sua terra, se achavam melhores do que os outros povos, porque olha o Nilo e tal, só que não é mérito deles, daí que o Nilo, né? Tanto que eu já vi historiadores vão dizer que Egito era o nome do Nilo, então o próprio país é o nome do rio em si, que tem a ver também o nome do Deus, tudo está conectado lá. O Nilo é o Egito, né? Tipo, tudo do Egito está lá no Nilo. Tanto mitologia, economia, tudo é o Egito, certo? Cultura. Então a segurança veio do Nilo, e Deus veio dizer o seguinte, o Nilo não é de vocês não, o Nilo é meu, não é de vocês. Vocês estão aqui por boa vontade minha, por minha misericórdia. O que vocês estão se orgulhando por ter o Nilo? Eu dou, eu tiro, certo? E todas as bênçãos vêm. Então vocês vão se transformar em estrangeiros porque eu vou amaldiçoar o Nilo. O Nilo vai virar sangue, vocês vão ter nada de bom dele. Então essa é o sangue. Depois a quarta praga, os animais ferozes. É a mesma coisa, vocês não vão se sentir estrangeiros na sua própria terra, na sua própria casa, no seu próprio lar. Porque os animais vão entrar na casa de vocês, vocês vão ser obrigados a fugir e não morar mais em casa porque tem animais ferozes que podem matar vocês. Então, seria os animais ferozes. E depois a chuva deu também. É o seguinte, eu posso facilmente modificar o clima de onde vocês moram. Então vocês não vão ter nenhuma segurança sobre a terra de vocês. Mesmo uma terra que é no meio do deserto, que tem água por causa do Nilo, ou seja, não chove. Uma rua que não chove, eu vou fazer chover como nunca antes choveu. Então vocês não vão ter segurança mais nada, não vão entender mais nada. Por quê? Porque a terra é minha. E vocês são meros estrangeiros, eu posso tirar vocês quando eu quiser. Então essas 3 pragas têm a ver com sentir estrangeiro, porque assim eles fizeram o povo de Israel se sentir todos esses anos. Depois, a escravidão, que é o sapo, a morte dos animais domésticos e o gafanhoto. Porque eles se acharam superiores ao outro povo a ponto de escravizar. Porque você vai escravizar porque eu sou superior, você é inferior, você tem que ser escravo e eu tenho que ser o dono. Você é o dono, certo? Então, o sapo, as rãs, a fadeia, o crocodilo, a gente viu aula passada, né? O governante se acha melhor do que os escravos. Por quê? Porque ele acha que ou é uma raça superior, ou então porque ele acha que tem mérito de se colocar, meritocracia, eu devo mandar. Então, aqui, os sapos que costumavam viver, então, escondidos no brejo, né? Ou seja, são animais que tem um sapo, fica lá. O que é o sapo? O sapo, ele de noite, ele se esconde. Né? De dia ele se esconde. E de noite que ele faz barulho, de noite que ele vai tentar alguma coisa. Por quê? Porque quem sou eu para me aproximar e tal, né? Então passaram a pular sem vergonha no corpo dos governantes. Ou seja, pulou no faraó, o sapo, durante o dia. Ou seja... E aí Deus quer mostrar o seguinte, mesmo uma criatura pequena e simples pode tirar qualquer tipo de honra que a pessoa tem. Ou seja, se você acha que isso é alguma coisa, tem um sapo pulando em você, isso não é mais nada. É igual a barata voadora. Quem sabe, né? A honra cabe. Tá bom, um rato. Dignidade acabou. A Débora também, você acha o quê? Que você tem propriedade, né? A honra, como tem o meu rebanho, sou um super empresário do ramo da pecuária egípcia, certo? Mataram os cavalos, os burros, os camelos, o gado e o rebanho. Tudo morreu. E aí? Não tem mais nada. E agora? Vou comer o quê também? A honra vai embora, não tem nem mais o que fazer, né? E também o gafanhoto, mesma coisa. Acabou com toda a colheita. A colheita que já tinha sobrado do barato, né? Então, a honra acaba. Então, isso é escravidão. E a aflição, o sofrimento, seria, então, os que vão vencer a advertência, que é
o piolho, a doença e a escuridão, para eles sentirem no próprio corpo, para aprender como é viver com sofrimento, certo? Isso, então, que nem, imagina, você acaba qualquer tipo de honra também, mas está sofrendo, a doença muito mais na lepra, na úlcera, sei lá, vai falar que os faraós não podiam se levantar por causa da doença, e a gente vai ver isso melhor, como era errado para o sacerdote ficar doente, como era uma coisa, e impuro, era uma coisa tipo muito, então você é mau, certo? E não podia nem se levantar perante Moshe por causa disso. E a escuridão, eles ficaram presos em suas próprias casas, ou seja, que a escuridão é como se fosse ser preso, ou seja, na prisão, foi encarcerado em suas próprias casas e com fome, porque não tem como buscar comida. Então aqui é o sofrimento também, como se você foi preso. No final vai vir a Makat Bechorot, que a ideia é salvar, trazer salvação para o povo de Israel. E aí fala a mesma coisa. Cada grupo das pragas vem curar os egípcios de uma falsa ideia. Então o sangue, os sapos e os quinim, os 3 primeiros, que Deus governa a água e a terra. Depois as 3 outras, que são os animais, a pestilência e a úlcera, que Deus governa os habitantes, ou seja, os animais e o homem, certo? Que são os animais ferozes, os animais que morrem e o homem que fica doente. Então governa os seres vivos, certo? E depois a chuva, o gafanhoto e a escuridão, que Deus governa também o ar e a atmosfera. Um rabino atual, Rav Riskin, ele vai falar o seguinte: as pragas têm 2 propósitos. O primeiro é a necessidade universal em punir o perverso. A gente já falou isso sobre uma aula. O que isso quer dizer? O seguinte: medida por medida. Ou seja, a medida por medida não é só que a pessoa tem que ser punida, tem que sofrer o que ela causou pro próximo. Mas existe uma necessidade da sociedade ou do mundo ver o perverso pagar. Porque cadê a justiça? Que é um pouco que a gente já falou sobre isso, da dificuldade dos dias que a gente vive, né? De não ver a justiça ser feita. Ou então com uma pessoa que acontece uma barbaridade na vida dela que alguém causa e a pessoa não encontra justiça na justiça. Né? Ou a justiça tarde, por aí, como as pessoas vivem, né? Como se fosse que aconteceu 2 vezes, às vezes, para a pessoa. Então existe uma necessidade humana de você ver a justiça sendo feita. Então a primeira questão é essa das pragas, ou seja, fizeram os hebreus se sentirem como estrangeiros. Então aqui vai ser diferente do que eu falei do Rav Hirsch. Eles não fizeram. Então as 3 pragas têm a ver com o estrangeiro, em vez de ser a terceira, a quarta, são as 3 primeiras, de acordo com ele. Quais são as 3 primeiras? O Nilo, eles não vão conseguir mais beber. Os sapos não vão conseguir mais dormir, certo? E nem comer, porque eles entraram nos fornos e nos pães. E o Nilo acabou com o peixe, certo? E os fazendo não vão conseguir parar de coçar, ficar tranquilos. Então acabou a tranquilidade. Interessante também que a gente vê o objetivo final da praga do Nilo é que o Egito todo ficou fedendo. A ideia que fala, a água virou sangue, aí matou os peixes e fedeu o Egito. Então imagina, tu vive num lugar fedorento, de peixe morto, o Egito inteiro. Os sapos é a mesma coisa. O final dos sapos é o quê? O fedor. Que no final Deus mata todos os sapos, fazem pilhas e fica fedendo o Egito a sapo morto. Então também o odor é uma coisa que incomoda muito. Aqui tem o odor, a falta de comida, a falta de água e a falta de sono. Acabou, certo? Você é um estrangeiro. Agora, as 3 outras vêm prejudicar as posses da pessoa. Então as feras tiram as pessoas da casa, os animais domésticos, que é a propriedade, acaba, e depois o shrin, o que tem a ver? Não sei, não explica aqui, mas talvez que você não é dono do seu próprio corpo, né? Alguma coisa assim deve ser. Tá? E depois as 3 últimas, ele fala, veio trazer o mundo para um tohu-vavohu, ou seja, para uma escuridão, como se fosse antes de criar o mundo, ou seja, trazer o caos à terra. A gente já falou do caos, né? Que aí seria a chuva caindo do céu, uma infestação de gafanhoto, que não dava nem para ver o sol, né? Nada. E depois a escuridão. E a morte dos primogênitos vem punir por terem feito os hebreus como estranhos, desprezados e sofrendo durante esse tempo todo. E aí eles pagaram. Esse é o primeiro objetivo, a justiça universal. E o segundo objetivo vem mostrar que Deus é sozinho o Elohim. A gente fala Hashem o Elohim, né? Deus é o Todo-Poderoso sozinho no mundo.
A gente já viu isso também. Ou seja, quem não divide poder nem com o Nilo, nem com o faraó, certo? Então não basta só destruir o Egito. Tem que acabar com a crença errada que o Egito tem. E trabalhar essas crenças. Por isso, então, as pragas, certo? Agora, outra ideia também das pragas é entender que as pragas, assim vai falar o Rav Abravanel, ela vem também numa ordem progressiva de dificuldade, tipo, vai piorando, vai ficando mais difícil as pragas, certo? Então, primeiro é a água, né, que fica indispensável, que a bebida é indispensável, depois o peixe, que é um alimento comum, depois os sapos que incomodavam e feriam eles, depois o piolho que incomodava o corpo e diminuía a honra das pessoas, depois os animais que destruíam a casa, inclusive os alimentos armazenados, e aí sem alimentos armazenados você precisa ao que está na terra, aí veio o rebanho, aí peixe, que na falta de peixe passaram a comer carne, acabando com a proteína, ou seja, eles não comem animal, então todos os animais morreram, tá, mas agora eles já comiam, porque os animais destruíram os depósitos, os peixes morreram, tem que comer o que? Carne. Então talvez já estavam comendo carne aí a carne acabou. Aí falou, tá, não tenho peixe, não tenho carne, o que eu faço? Não tem mais proteína, não tem leite. Certo? Acabando com a proteína. Cadê? Me perdi? Aqui. Depois a doença que sofreram na pele. Depois a chuva destruiu os frutos da árvore. Depois o gafanhão destruiu os frutos da terra e as plantações. Né? Aí tem a escuridão, que não podiam se deslocar em busca de alimento. E depois a morte dos primogênitos. Então vai acabando a comida, vai acabando as possibilidades que eles podem fazer até a morte. Aqui a gente vê a mesma coisa falando no Vaikra Rabá 17:4, no Midrash, que fala o piedoso, o misericordioso, ou seja, Deus. Ele não mata inicialmente o perverso, a pessoa que merece. Assim como Jó, como Iov. Primeiro pega o seu dinheiro, depois os frutos, até no final tem que tocar na pele. Matar, né? Que assim acontece com Jó, então é a mesma coisa que os egípcios. Primeiro ele incomoda, são coisas leves, depois acaba a propriedade. E por último vai vir a morte. Agora, das 9 pragas, a gente vai ver o seguinte, algumas vão ser feitas pelo Aharon, das 10 pragas, desculpa, algumas vão ser feitas pelo Aharon, irmão de Moisés, algumas por Moisés, e algumas pelo próprio Deus, e os 3 juntos. Quais são as 3 primeiras? Então, sangue, sapo, rã e piolho é Aharon que vai fazer. As 3 primeiras. Depois, Deus vai fazer os animais, a peste e a última, a morte dos primogênitos. E Moshe vai fazer as 3 últimas, que é a chuva de granizo, os gafanhotos e a escuridão. E o Ishrin, que é a lepra, a úlcera, os 3 vão fazer juntos. Tá? Então, cada um faz 3 e os 3 faz juntos. Então, os 3 de baixo, ou seja, terra, água, é a Aharon. Né? Sapo, água e piolho. As 3 de cima é Moshe. Escuridão, gafanhoto e chuva de granizo, certo? E a do meio é Deus, que são nos seres, ou seja, nos animais que morrem e nos homens que morrem, que é a Makat Bechorot, que é a morte dos primogênitos. Então, quando é morte, quando é os seres vivos mesmo, aí é Deus. Tá? Interessante falar, água, sapo e piolho vão gradualmente aproximando das pessoas, ou seja, a água está lá, virou sangue. Lá, não aqui. Lá. Sapo é alguma coisa que saiu de lá e começou a vir para cima de mim. Até pular em cima de mim, sei lá. E o piolho é na minha pele, ou seja, é como se fosse que a destruição tá chegando em mim. Assim, também dá para entender. Agora, outra explicação. Tá vendo aí várias explicações sobre as praias. Para quem ainda não percebeu. Outra explicação é a seguinte. Essa acho que é a principal explicação, a gente falou ano passada. Que na verdade são 3 princípios de fé que Deus queria embutir no Egito, que o Egito renegava. Então, na primeira praga, Deus vai falar, vou fazer essa praga porque Bezot Edai Ani Hashem, porque através dela vocês saberão que eu sou Deus. Catagrama.
Certo? A gente vai ver o seguinte, que o Faraó divergia de Moshe em 3 princípios. A gente falou lá passada, né? Primeiro, na existência de Deus, quando Moshe vai falar a primeira vez, fala, Lo yadat et Hashem. Eu não conheço o tetragrama. O que é eu não conheço? E não acredita em divindade? Acredita em divindade, mas não Hashem, o tetragrama. Ou seja, ele achava que Deus era a natureza, que era governada pelos astros, ou seja, fenômenos naturais governam o mundo. Mas Deus, o transcendente, por isso que vão ver o quê? Milagres que rompem a natureza, para mostrar a Deus. Certo? E aí eu já falei isso algumas vezes, que se a sua crença são em deuses, que na verdade esses deuses são governados por leis naturais, você é uma pessoa presa. Você vive numa prisão. Porque no final a sua crença é algo que não pode mudar. É uma lei natural, cíclica. Ou seja, na verdade, você está preso na sua própria teologia. Você não existe aqui um pensamento livre, né? Uma liberdade. O que Deus, sim. Deus vai trazer o quê? Que as pragas é para tirar o povo quê? Da escravidão, para libertar. Vem libertar aqui os judeus, não só os judeus, mas a humanidade toda através de crenças corretas. A gente não pode ser prisioneiro do que só a gente percebe, do que a gente entende, das leis naturais. Porque se a gente for pelas leis naturais, a gente vai estudar o quê? Sociologia, sei lá, psicologia. Então, no final, o quê? Eu sou dialética, né, da luta de classe. Então, o quê? Eu sou só uma consequência dos meus pais, dos meus traumas de infância, da minha classe social, da minha geopolítica, da onde eu vivo, da forma que eu penso, do meu grupo social. Ou seja, não tenho liberdade? Não existe livre-arbítrio. Isso é um mundo preso, porque você é governado pelas leis da natureza, a pessoa se bota como vítima perante o mundo. Então, mesmo que as pessoas tinham crenças em divindades, na verdade, eles faziam sacrifícios e serviços à divindade para que a natureza continuasse a funcionar como funciona. E o caos não viesse, ou seja, não funcionasse mal. Mas no final não tem como sair daquilo. E Deus vai falar, não, calma aí, eu vim trazer para o mundo o quê? A liberdade. Certo? E a liberdade depois vai se manifestar através da Torá, que ele vai entregar no Monte Sinai. Que é a última expressão de salvação. Vegal, salvarei vocês. Então, esse é o primeiro. Deus, e ele fala, quem é Deus? O segundo é que Deus supervisiona o homem e retribui de acordo com os atos de cada um. Por isso que o faraó vai falar, Mi Hashem, depois. Ele fala primeiro, Lo yadat et Hashem. Depois vai falar, Mi Hashem, quem é Deus? Ou seja, tá bom, eu não conheço Deus, mas mesmo que Deus exista, quem é? Cadê ele no mundo? Deus não interage no mundo. Não tem como algo de fora entrar aqui no mundo. Ou seja, a supervisão, a providência divina não existe. E vem mostrar que existe a supervisão. Tanto que as pragas do meio vai ser... os animais dos egípcios vão morrer, mas dos hebreus não, né? E assim todas as pragas. E a terceira é que Deus pode alterar a natureza como Ele quiser e pode fazer qualquer coisa porque é o Todo-Poderoso. Por isso que o faraó vai falar, primeiro, eu não conheço Deus, depois, quem é Deus, depois, Mi Hashem Asher Yishma Bekoló. E quem é Deus para que eu ouça a voz dele? Mesmo que Ele exista, mesmo que Ele supervisione, porque eu vou ouvir a voz dele, porque ele mandou uma mensagem, ele ordena alguma coisa aqui no mundo, ele pode fazer alguma coisa perante outros? Ele fala, sim, pode. Você vai ver quem é Deus para você ouvir a voz dele. Qual a voz? Liberta o povo de Israel. Você vai ouvir a voz dele. Para provar esses 3 princípios, então veio as 3 primeiras pragas da existência de Deus, as 3 no meio, o segundo da providência de Deus, como ele fala, Leman Tedá que Ani Hashem Bekerevaretz, porque vocês sabem que eu sou Deus dentro da terra. Ou seja, a providência está na terra, a presença divina está na terra, e as 3 últimas Deus fala, Bavur Tedak En Kamon Becholaretz, para que vocês saibam que não tem como eu em toda a terra. Ou seja, eu sou todo-poderoso e somente eu sou todo-poderoso. E na última, morte dos primogênitos, vem punir por ter matado os meninos hebreus no Nilo. Tá? Agora, outra explicação é do Tzror Amor, um pouco agora já mais para Kabbalah. O que é isso? Leman Tedak Lashem Aretz, para que vocês saibam que de Deus é a terra. A gente entendeu que Deus o quê? Está na terra, o quê? Providência, que ele vai para um outro caminho. Ele vai o seguinte, ele começa, por que tem que ter 10 pragas e não 7, 15? Por que 10? Certo? E por que algumas na água, outras na terra, outras no céu? Então ele fala o seguinte, porque na verdade Deus queria voltar o mundo para o Tovavô, ou seja, para a bagunça que era antes da criação do mundo, ou seja, queria reiniciar o mundo do zero, para fazer uma nova criação do mundo.
mas sem destruir o mundo. Ele queria, então, o que é um milagre? O que é um milagre? Vou fazer como se fosse uma nova criação do mundo. Por quê? Não sei se eu escrevi isso. Porque o faraó negava que o mundo foi criado por Deus. Ou seja, a ideia de criação do mundo do zero, a gente fala Yesh Miain, né? O algo do nada. Por exemplo, Aristóteles acredita em Deus, mas ele não acredita que não veio do nada. E acha que o Deus, o homem e o mundo sempre existiram. Tá? O faraó, que entendia a natureza e tal, sempre existiu. Então não. Para mostrar que Deus criou o mundo, então tem que voltar à criação do mundo. Por isso o milagre. Ele fala, por isso que a gente fala Zecher Letziat Mitzrayim, e todas as mitzvot, a gente fala que isso é lembrança da saída do Egito, da mesma forma que a gente vai falar Zecher Lemase Bereshit, em lembrança da criação do mundo. Então tem duas lembranças que a gente lembra, né, por exemplo, no Shabat, da criação do mundo e da saída do Egito. Por quê? Porque a saída do Egito é uma nova criação do mundo, é como se fosse uma recriação do mundo, demonstrada, mas na criação do mundo a gente não existia para ver, agora tem testemunha, agora vocês vão ver. Tá? Então, eu falei, já que o mundo foi criado com 10 ditos, tem 10 vezes que Deus fala, Vayomer Hashem, e foi luz, né? E Hirakia, Mavdil Mayan Lemai, ou seja, tem 10 ditos, e assim então são 10 makot, 10 pragas. Como o faraó negou todos os ditos que o mundo foi criado, então ele vai ser castigado pelas 10 pragas relativas aos 10 dias da criação. Ele continua, isso tem correlação aos 10 mandamentos, por isso que vão ter 10 mandamentos na entrega da Torá. Então ele vai fazer uma correlação e não vai todas, ele escreve assim. E depois vocês tentem ver como que combina as coisas. Mas cada dito da criação do mundo tem a ver com uma das pragas, que tem a ver com um dos mandamentos. Então o que ele fala é o seguinte, eu sou seu Deus que tirei do Egito, tem a ver e seja luz. Deus está se apresentando e seja luz. Por isso tem a praga da escuridão. Porque para os judeus foi luz. Então a Torá é luz. Eu sou seu Deus. Então vai correlacionar. Ele também vai dar o exemplo a segunda. Não tenham para vocês outros deuses. Tem a ver com Deus que vai diferenciar no segundo dia a água da água, que é a multiplicação. Ao segundo dia. Dividir a água da água. Tá? No segundo dia. Que tem a ver com o sangue. Que o Nilo vai virar sangue. Então, assim, traz. Tem um comentário lá que ele tenta relacionar pelo menos as pragas com os ditos. Primeiro se juntem as águas, aí seriam os sapos, e que cresça a erva do campo, seria os piolhos que vão sair da terra, e totsearetz nefesh chaya leminá, que saia animais da terra, os animais, e sheretzu amayim sheretz nefesh chaya, que se multiplique na terra animais, a morte dos animais, e disse para Deus que seja um homem a minha imagem e semelhança, a doença, né, a úlcera, e Meorot Briquet Shamai, que seja as luminárias no céu, o granizo, e Nenatat Lachem et Kol Esav Zero, que ele fala para o homem, eu dei para vocês toda a erva do campo. Gafanhoto, que vai dar toda a erva do campo para eles, e Eloi Adam Levador, e que o homem não viva sozinho, a morte dos primogênitos. Assim, ele vai dizer, eu não concordo muito com o comentário, eu faria de outra forma. Mas pensa aí, escreva nos comentários quem quiser gastar um tempo com isso. Tá. O Tzoraramó vai trazer um Midrash que vai dizer que as 10 pragas estão relacionadas ao povo de Israel. Então vão ser coisas que o povo de Israel na Torá ele é comparado e assim vai acontecer. Por exemplo, sangue sapo, que vai acontecer na água, e aí o povo de Israel recebeu a Torá, que é comparada à água, assim vai falar o Midrash, né? O piolho, que é a terra, e o povo de Israel é comparado à terra, vocês vão ser numerosos, Kafararetz, como pó da terra, e assim os piolhos como pó da terra. As feras, porque o povo de Israel é comparado aos animais, as bênçãos de Jacob, que fala que o Yehudá é um leão, o Dan é uma cobra, a gente já teve aula sobre isso, os animais, né? Benjamim é um lobo, e por aí vai. Sahar é um burro, né, de carga. Então são para os animais. Aí ele vai falar a peste, porque é o povo que entrega a vida pela unidade do meu nome, ou seja, que entrega a sua vida. Assim é o Midrash, né? A doença lá, o Shrin, que é o povo que se entrega à morte, como Abraham, que pulou na fornalha de fogo,
Por isso que então os rins você tinha que pegar da fornalha, certo? E também Hanel, Mishael e Zariah, os 3 profetas que vão se jogar na fornalha, também é a mesma coisa que o granizo, porque futuramente o embranquecerei seus pecados, que tem a ver com a palavra Al-Gabish, que seria o nome das pedras que caíram e tal, tem a ver com embranquecer. Aí o Midrash faz essa comparação. Mas eu entendo esse Midrash mais como uma forma poética, não que é o motivo das pragas, certo? Os gafanhotos são meus exércitos, né? Os gafanhotos, o povo de Israel é o exército de Deus. A escuridão, porque é o povo que são diferenciados dos outros povos. E a morte dos primogênitos, porque é os meus filhos, porque são os filhos de Abraham, meu amado, que derrotou os inimigos durante o meio da noite. Está escrito no Hatzot Halayla, que ele matou os 4 reis e tal, os 4 reis ganhando os 5 reis. Então, a morte dos primogênitos foi no meio da noite, e pelo mérito dos 10 testes que ele fez com Abraham, e Abraham saiu meritoso, eu vou golpear os egípcios com as 10 pragas. Então, mais um motivo. Pelos 10 testes de Abraham, tem as 10 pragas. Mais 2 explicações para a gente terminar a aula. O Rav Madan, ele vai falar o seguinte: a gente pode dividir as pragas em 2 grupos. Isso também está escrito na Haggadah de Pesa. Na Haggadah de Pesa a gente faz várias formas de dividir as pragas, certo? E uma delas é em 2 grupos. As 5 primeiras e as 5 últimas, igual os 10 mandamentos, 5 e 5. Certo? Qual é a 5ª praga? A morte dos animais. E qual é a última? A morte dos primogênitos. Então, as 5 aí termina em morte, ao mesmo tempo todos morrem, mas os animais. E a última, todos morrem, os primogênitos. Por que só morrem os animais e não morrem os homens? Porque Deus quis. Está escrito claramente isso na Torá, que Deus vai falar: olha, você viu que eu matei todos os animais, mas junto com os animais podia ter ido todos os homens. E eu só não quis por quê? Porque eu quis. A mesma coisa, porque só os primogênitos? Podia ter ido todo mundo. Tanto que depois vai embora, senão todo mundo vai morrer, né? O pessoal vai expulsar, senão todo mundo morre. Ou seja, tem um paralelo aqui. Tem as 5 e as 5. Então, né, a pestilência dos animais é o final do primeiro grupo e a morte do primogênito do segundo. Por isso que, por exemplo, na Haggadah de Pesa, a gente vai falar Beyad Hazaká, que Deus fez com mão forte. Vai falar Zodever. Essa é a pestilência. A mão forte de Deus é a pestilência. Como Deus está falando, que a minha mão estará sobre o seu rebanho. Oyab Mikner. Yad Hashem Oyab Mikner. Né? Por exemplo, na 3ª praga do piolho, os feiticeiros não vão conseguir replicar. Aí vai falar, isso é um dedo de Deus. E na peste, que é a 5ª praga, vai falar, essa é a mão de Deus. Querendo dizer, é muito mais forte do que a do piolho. Porque 5, vamos dizer, porque são 5 dedos. Porque vai matar o cavalo, o burro, o camelo, o rebanho e o gado, né? São os 5 itens que vai descrever. Então, nas 5. Mas a mão de Deus quer dizer muito mais forte. A mão é porque é uma praga, é uma porrada. Né? Com a mão de Deus. Antes era só incomodar. É para incomodar. Agora não. Agora é para matar. Mas eu podia estar sobre você. Então é isso. Qual é a Dever? Não, qual que é a mão forte? A mão forte é o que ele fez na pestilência. Depois fala, Bzronetuyai, que é o braço estendido. Zoherev, é a espada. O que é a espada? A morte dos primogênitos. Que é o assassinato de pessoas, né? A morte de pessoas. Então, a gente tem as 2 coisas, tanto que fala outra coisa. Tem o otot, aí fala, o que é o otot? Os sinais. Os sinais é o dam, é o sangue. Porque o sangue é um prelúdio para tudo, como a gente já viu em vários comentários, certo? Ou então, por exemplo, na primeira vez que Moisés fala, Deus mandou a gente fazer um sacrifício daqui 3 dias e tal, porque senão a gente vai ser punido, né, atingido. Ele fala, Badever ou Bacherev, ou com a peste ou com a espada. É exatamente o contrário. As 5 primeiras depois vem a peste e as 5 depois vem a espada. Então, dá para resumir assim as pragas também. E a gente vê que a partir da 5ª praga, está escrito que Deus endureceu o coração, a partir da 6ª. E agora não é mais e Faraó endureceu. Na verdade está escrito na 6ª. Deus endureceu. Quer dizer que o quê? Ficou mais, depois da 5ª, é outro nível. Ficou mais pesada. Ficaram mais pesadas. Não de acabar livre-arbítrio, que as pragas estão mais pesadas, então precisa de mais endurecimento para você conseguir suportar essas pragas. Por isso a gente diz que a Dever é como a morte dos primogênitos.
E em todas as duas, Deus vai definir um marco, que todos vão morrer ao mesmo tempo, subitamente. Na morte de Moisés, falar meia-noite, todo mundo vai morrer. E na Dever, ele vai fazer uma marca na parede e vai falar, ó, quando chegar nessa marca o sol, a sombra, todos os animais vão morrer. Então os dois têm marca e têm tempo definido. Então tem uma comparação da quinta com a última. Sem nenhum tipo de ação de Moshe e Aharon. E na Dever é Deus que faz. Né? Moshe e Aharon não fazem nada. Ele só faz, ó, quando estiver aqui vai morrer. Aí chega lá e todo mundo morre. Aqui, pegar aqui. A marca é o Midrash, mas fala claramente, ó. Ó, vai, aqui Dever, capítulo 9, versículo 1. E disse Deus para Moshe, vai até o faraó e fala com ele. Assim disse Deus, o Senhor dos Hebreus. Envia meu povo para me servir. Que se você não deixar, eu vou deixar, se você continuar deixando eles aqui, né? Veja, a mão de Deus estará sobre o seu rebanho, que está no campo, os cavalos, os burros, os camelos, o gado e o rebanho. Dever, uma peste, kaved meod, muito pesada. Falar Hashem ben meknei Israel, eu vou diferenciar o povo de Israel, o rebanho de Israel e dos egípcios, só falando, não tem, né? É aqui. Velá yamut bechol ben Israel, ele não vai morrer nenhum de ben Israel. Agora, davar, nada. Agora, 5. Vai Hashem Hashem, e fez Deus, moed lemor, uma marca, um marco, né? Ou seja, uma data específica, dizendo, amanhã ia ser Hashem que dvar azeh ba'aretz. Amanhã, então, nesse marco que eu definir, Deus fará aqui na terra isso que eu disse. E fez Deus essa coisa. No dia seguinte, morreu todo o rebanho do Egito. O Ve'amiknei bnei Israel, o rebanho de Israel, lomet errado, não morreu um. Vai lá para o venê lomet miknei Israel, errado, e o faraó então fortifica o coração. A pergunta é por que depois de todos os rebanhos o faraó não vai Moshe? Para. Já morreu todos, não tem o que fazer. Certo? Esse daí não tem o que fazer depois. Morreu. Ou seja, subitamente. Tem um marco. Chegou no marco, morreu. Acabou. Mesma coisa marcado Bechoró. Então Deus, olha, eu posso fazer. Tá toda hora mostrando, olha. E aí depois, quando chega no barado, olha o que ele vai falar. No granizo, ele fala o seguinte. Aqui no versículo 16. Tet Zayin. Ve'ulam bavur zot yem detecha. Não, vamos para ter um contexto. Continua um pouco antes. Calma. No versículo 14. Fala que dessa vez eu vou levar todas as minhas pragas sobre o seu coração. Ou seja, vai ser muito o bavadeira nos seus servos e no seu povo, para que você saiba que não tem como eu em toda a terra. Que a taxa lartatiadi, que agora eu mandarei a minha mão. Então, porém, ou seja, isso que você e seu povo ficaram na Dever, ou seja, que os seres humanos não morreram, ou seja, quer dizer o seguinte, na Dever, na pestilência, vocês já poderiam ter sido exterminados da terra. Mas isso que vocês permaneceram, é por causa disso que eu vou fazer agora que eu deixei vocês de pé. Eu só não fiz nada contra vocês por causa disso. Corri, só para eu demonstrar minha força. Para que o meu nome seja contado e relatado em todo mundo. Ou seja, por que eu não matei vocês no Dever junto com os animais? Para mostrar o que eu vou fazer no barado. E meu nome será engrandecido em toda a terra. É só por isso que vocês ficaram. Ele deixa claro. Vocês poderiam ter junto, de arrasta para cima, né? Com os animais. Mas eu não quis, por quê? Porque tem um propósito nisso. Mas agora vocês vão pagar tudo. E quando acabar, vocês vão pagar de vez. Então fica claro aqui o Dever. Então, pela misericórdia de Deus, Deus só fez nos animais. Porque eles podiam ainda se arrepender se quisessem. Última explicação de hoje é do Rav Sherk, que eu não concordo com todas as coisas, mas vamos lá, que fala das 10 pragas é o seguinte. A ideia das pragas não é só reconhecer a força de Deus, mas é o seguinte, Deus está querendo fazer um diálogo com o faraó, diz o seguinte, você tem que libertar o povo de Israel, porque ele é muito importante para o mundo. Né? Porque ele é muito importante. Aí vai falar o seguinte, mas o faraó fala, por quê? Por que o povo de Israel é importante? Por que não outro povo? Por que não pode continuar aqui no Egito? Você vê que o povo de Israel nem existe, ele está aqui dentro do Egito, né? Aqui ele foi criado. Por que não pode fazer parte da gente?
Tá bom, não ser escravo, mas pode não ser escravo aqui, por que libertar? Não, porque eles são importantes que libertem, mas qual a diferença deles, certo? Então Deus, através das pragas, quer mostrar a diferença do povo de Israel para os egípcios. Tanto que os egípcios se achavam o primogênito de Deus, e Deus fala para Moisés na que chega, fala que você é o primogênito de Deus. E aí os primogênitos dos egípcios vão morrer, mostrando que o povo de Israel é o primogênito de Deus. Aqui nessa situação. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a gente é diferente dos egípcios porque a gente é filho de Abraham. Abraham, amado de Deus, fez coisas, 10 testes, e a gente é diferente por causa dos méritos de Abraham. Porque o Abraham, ele é Ever Anahar, a Ivri, os hebreus, ou seja, do outro lado do rio. O que é o outro lado do rio? O rio é o que vai delimitar as terras, a cultura. Ela é separada pelo rio. E a cultura toda do Egito, eu já falei, é o Nilo. E o outro que está, uma cultura diferenciada das culturas que existem, é o Abraham. Por isso que é o povo hebreu. Porque ele fala, eu sou o Deus dos hebreus. Liberta o meu povo, eles são diferenciados. Certo? Então, por isso que então, o Nilo, que é a cultura do Egito, vai virar sangue. E os hebreus não vão sofrer com isso. Não vai virar sangue para os hebreus. Aí fala, beleza, mas se é por causa de Abraham... Abraão teve vários filhos, ele é o pai de muitas nações. O que é os hebreus? Yitzhak. O que é Yitzhak? Yitzhak entregou a sua alma. Por isso os sapos, que vão... Sapo é anfíbio, precisa de água. Eles vão sair do Nilo, invadir a casa das pessoas, certo? E depois eles vão entrar ainda nos fornalhas. Quantos deles vão morrer lá? O quê? Vai entregar para fazer a vontade de Deus. A mesma coisa Yitzhak. Mas Yitzhak teve 2 filhos. Vai falar, Yaakov. Yaakov, ele vai virar o quê? É o povo de Israel e que vai ser comparado com a terra. Então aí a terra vai virar piolho para mostrar que a terra é o povo de Israel. Tá? Outras coisas que ele fala aqui, eu estou resumindo. Aí fala, beleza. Então, entendi. Abraham, Isaac e Yaakov é vocês. Porém, depois de Yaakov, vocês vieram para a terra do Egito e se assimilaram. Vocês fazem parte agora do meu... Então, qual a diferença depois disso entre vocês e a gente? Então vai vir um Arov. O que é Arov? Arov é mistura. Os animais, vai vir a mistura, certo? Então a gente vai ver que próprio na mistura vai atacar vocês, mas não vai atacar a terra deles. Ou seja, não existe assimilação, existe a diferença entre os 2 povos. Tudo bem. Entendo que tem diferença dos 2 povos, da partir de Abraham e Yaakov, e mesmo assimilados, eles são diferentes pela história e cultura que eles carregam e os antepassados deles. Mas antes desses antepassados, não é todo mundo ser humano? Não é todo mundo tão diferente, é igual. Aí vai falar, sim, por isso que vão vir 3 pragas, Deveres, Reino e Bará, as 3 próximas. A diferença do povo de Israel para o resto da humanidade é que toda a humanidade decaiu por causa de 3 grandes pecados. Assassinato, idolatria e relações proibidas. Como assim? O assassinato, dilúvio, teve o dilúvio. A idolatria, Torre de Babel. O que está acontecendo? E as relações proibidas, Sodoma e Gomorra. Então esses 3 pegados. Então vamos entender. Para terminar, já está na hora, né? Aí pergunta, Israel se deteriorou com esses pecados que a humanidade sofreu ou eles se mantiveram? A gente vai ver que a linhagem de Israel se manteve. Foram os justos de cada geração. Então a pestilência é o assassinato e a morte vai vir só aos egípcios e não para os hebreus. A idolatria é a Torre de Babel, por isso que eles tinham que ir na fornalha fazer os tijolos e jogar para o ar, que é exatamente a ideia de, através do tijolo, que é alguma coisa humana, você construir uma torre até os céus. Então joga para os céus e vai matar os egípcios e não vai infectar os egípcios e não vai infectar o povo hebreu. E por último, o Shin, que é a própria pele, que tem a ver com... Um segundo, a idolatria... Torre de Babel, desculpa. E Gilei Arayot, que é, no caso, o Bará da chuva, que o fogo e o gelo não se misturaram e não acabaram, quer dizer que existe ainda a diferença, e tem a ver com a relação proibida de você se misturar com quem não deve, então por aí os hebreus eles merecem. Aí o faraó fala, beleza, eu entendi que desde que quando a humanidade decaiu, os hebreus se mantiveram. Mas e antes de decair? Aí vai falar, antes de decair... Aí vai vir o Arbê. O que é Arbê? Arbê não é Ribui, ou seja, desde quando começou a existir mundo, materialidade, certo? Que é a criação do mundo, eles já ficaram. Por isso vai vir o Arbê e vai acabar com tudo que existe no Egito, tudo de verde, ou seja, toda a criação do mundo. Aí fala, beleza, então desde que criou o mundo, beleza. Mas e antes de criar o mundo? Antes de criar o mundo é o quê? É onde ainda não existia nada. Ainda não existia nada? É a escuridão. A falta de luz. Antes de Deus criar a luz, antes de criar o mundo, na escuridão já vai mostrar, porque a escuridão veio para os egípcios, mas para os judeus foi luz.
Aí fala, beleza, então antes de criar o mundo, já existiu o pensamento de Israel. Mas e antes, quando você quis criar o mundo, que é a vontade divina que origina toda a criação do mundo, a vontade divina, então, por isso vai vir Makat Bechorot. Vamos entender quem é o primogênito. O que é Bechor? A primícia. O que é a primícia do pensamento de Deus? É o povo primogênito que eu quero salvar. Por isso que vocês que se pensam que são os mais poderosos do mundo e primogênito, os de vocês vão morrer e o deles eu vou salvar. Então, mostrando que o pensamento de Deus já era que esse povo surgisse desde muito antes. Essa é a opinião do Rav Sherk. E assim está a Kabbalah de hoje. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, comentem. Até a próxima.